Olá, o tema da nossa videoaula hoje é Primeira Revolução Industrial. Vocês já perceberam o quanto de quinquilharias modernas nós temos nas nossas casas? Quinquilharias modernas, estou me referindo a uma série de apetrechos que têm origem industrial. Televisão, celular, lâmpadas, mesas, sofás, entre diversas outras coisas. Até mesmo a nossa alimentação, os alimentos que a gente consome, eles têm uma produção industrial. O que significa dizer isso, uma produção industrial? Grosso modo, quando a gente fala em produção industrial, a gente está falando de uma produção de alguma mercadoria, seja lá qual for, alguma dessas que eu citei, que é realizada dentro de uma indústria, ou seja, ela é realizada em larga escala, muito rapidamente, e essas mercadorias são idênticas umas às outras. Pois bem, é isso que nós, a grosso modo, chamamos de produção industrial. Durante a maior parte da existência da humanidade, a nossa produção de mercadorias que nós utilizamos no dia a dia, que atendem às nossas necessidades, essas mercadorias elas foram feitas num primeiro momento de maneira artesanal, num segundo momento de maneira manufatureira, num terceiro momento por maquinofaturas e aí a partir do século XVIII na Inglaterra, no século XIX pelo resto da Europa Ocidental, mais Japão e Estados Unidos, e a partir do século XX, boa parte do mundo, a produção dessas mercadorias se deu de maneira industrial. Quando a gente fala em artesanal, manufatureira ou mesmo maquinofatureira, nós estamos dizendo o seguinte, em que o ser humano, utilizando-se de ferramentas ou apenas com as suas próprias mãos, que foram as primeiras ferramentas do ser humano, e talvez as mais importantes até hoje, é através das ferramentas que o ser humano vai produzir alguma mercadoria. Então a ferramenta é um acessório do ser humano. A partir do surgimento das indústrias, o ser humano irá operar máquinas e as máquinas é que farão boa parte do serviço. Ou seja, há uma inversão. Se antes da produção industrial o ser humano ele controlava as ferramentas e as ferramentas eram um acessório para ele, a partir da industrialização, o próprio ser humano se torna um acessório e a máquina passa a ter preponderância. E a máquina vai conseguir produzir em larga escala, ou seja, vai produzir muito mais mercadorias de maneira muito mais rapidamente que o ser humano fazia então com as suas ferramentas mais primitivas. Então, em linhas gerais, é isso que nós chamamos de industrialização. Bom, como eu já havia dito, nem sempre existiram indústrias. Qual foi então o momento da história em que apareceram indústrias? Como apareceram? Como eram essas primeiras indústrias? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Pois bem, o tema da nossa aula então é Primeira Revolução Industrial. Mais para frente vocês verão que houve uma segunda Revolução Industrial, uma terceira e hoje considera-se que nós já estamos numa quarta Revolução Industrial. Em outras palavras, as indústrias quando surgem, conforme o tempo vai passando, elas vão se aprimorando do ponto de vista tecnológico. Cada salto tecnológico é considerado um momento da Revolução Industrial. Na aula de hoje nós estamos tratando do primeiro momento, ou seja, do surgimento dessas indústrias. O surgimento dessas indústrias traz uma transformação econômica profunda no mundo, porque o surgimento das indústrias vai marcar também a passagem de uma primeira etapa do capitalismo para uma segunda etapa do capitalismo. Então, vamos tomar cuidado aí para não confundir as coisas. Estamos falando da primeira Revolução Industrial, que é um processo contínuo de transformação dos meios de produção, ou seja, é um processo contínuo de melhoramento dessas indústrias, tornam-se cada vez melhores, tecnologicamente estão sempre se inovando. O tema da aula de hoje é justamente o primeiro momento do surgimento dessas indústrias. Porém, o surgimento dessas indústrias vai mudar também o capitalismo. Lembrando que o que a gente chama de capitalismo é um sistema econômico que surge na Europa com a decadência do feudalismo, outro sistema de organização, e aos poucos se espalha pelo mundo, no caso através das grandes navegações. O capitalismo, no primeiro momento, ele tinha a sua grande produção de riqueza centrada nas trocas comerciais e nas explorações de colônias. Esse primeiro momento do capitalismo é chamado de mercantilismo, ou então capitalismo mercantil, que vocês estudaram no ano passado. Pois bem, com o surgimento das indústrias, o capitalismo, que no primeiro momento é o capitalismo mercantil, ele vai entrar então na sua segunda fase, na sua segunda etapa, o chamado capitalismo industrial.
No mundo que nós vivemos hoje, muitos estudiosos consideram que nós já vivemos uma terceira etapa do capitalismo, chamado capitalismo financeiro. Isso não significa dizer que o comércio e as indústrias não têm mais importância no capital. Tem importância fundamental, mas quando a gente fala em capitalismo financeiro, nós estamos querendo dizer que o grande centro gerador de riqueza econômica, desse valor abstrato chamado de capital, que a gente pode entender como grana, bufunfa, cascalho, nesse terceiro momento que nós estamos, o chamado capitalismo financeiro, são as grandes instituições financeiras, os bancos que geram os grandes lucros. Mas então, só para recapitular, capitalismo mercantil, ou seja, o comércio tinha preponderância. Com a Revolução Industrial, que é o tema de hoje, nós passamos por uma segunda etapa, que é o capitalismo industrial, e aí a partir do século XX, o capitalismo entra numa terceira etapa, o capitalismo financeiro. De qualquer maneira, vamos voltar para o tema da aula de hoje. Revolução Industrial e capitalismo industrial. A primeira revolução industrial ela ocorre na Inglaterra, ou seja, a Inglaterra é o primeiro lugar onde surgem as indústrias e vocês devem estar se perguntando, mas por quê? O que havia de tão especial na Inglaterra? Na verdade, uma série de fatores colaborou para o surgimento das indústrias na Inglaterra. Primeiramente, a Inglaterra era uma nação que conseguiu, ao longo do mercantilismo, ou seja, após a decadência do feudalismo e ao longo do mercantilismo, uma nação que conseguiu acumular muita riqueza através basicamente do comércio marítimo e da pirataria autorizada do governo inglês, que na verdade são os corsários ingleses, que é um termo bonito apenas para designar os piratas a serviços do Estado inglês. Pois bem, esse comércio e essa pirataria marítima fez com que a Inglaterra acumulasse muita riqueza. Essas riquezas passaram a ser investidas em grandes galpões. Nesses galpões é que foram utilizadas as primeiras máquinas que deram origem às indústrias. No caso, a gente está se referindo às máquinas a vapor, ou seja, a grande tecnologia da primeira revolução industrial era a máquina a vapor. Essas máquinas a vapor, elas produziam tecidos, roupas. Então, só fazendo uma recapitulação, fatores que auxiliaram ao surgimento das indústrias na Inglaterra. Acúmulo de capital, o surgimento da máquina a vapor e agora um novo fator, o cercamento de terras. Muitas terras na Inglaterra, que eram terras comunais, onde as pessoas tinham certa liberdade para recolher madeira, caçar animais, etc., passaram a ser cercadas. Passaram a se tornar, deixaram de ser aquela propriedade feudal e se tornaram uma propriedade privada de um pequeno grupo de pessoas. Então, muitos dos camponeses que se utilizavam dessas terras para sua sobrevivência, de uma hora para outra perderam esse meio de sobrevivência e passaram então a migrar para as cidades. Nas cidades, eles começaram a formar uma mão de obra barata, ou seja, um grupo de pessoas desempregadas, desesperadas por trabalho, desesperadas por alguma forma de sobreviver. Então nós temos burgueses que estão nas cidades com dinheiro acumulado, que estão investindo em máquinas a vapor, criando os primeiros galpões, e eles têm à sua disposição um grupo de trabalhadores que vão aceitar qualquer emprego por qualquer remuneração porque estão desesperados. Então, esse conjunto de fatores é que vai permitir que as primeiras indústrias surjam na Inglaterra. Além disso, é importante citar também que o governo inglês passou a editar muitas leis que favoreciam a burguesia, muitas leis econômicas que favoreciam a burguesia. O governo inglês passou a conceder empréstimos, ou seja, emprestar dinheiro com juros muito favoráveis aos burgueses. Então, esse conjunto de fatores, a riqueza acumulada na Inglaterra, um exército de mão de obra disponível nas cidades, uma revolução tecnológica, que são as máquinas a vapor, a disponibilidade de matérias-primas da Inglaterra, no caso a gente está falando do carvão e do ferro, que foram muito utilizados nessa primeira etapa da Revolução Industrial, tudo isso colaborou para que as primeiras indústrias surgissem na Inglaterra em meados do século XVIII. Nós veremos que 100 anos depois, já no século XIX, na segunda etapa da Revolução Industrial, essas indústrias vão se espalhar pela Europa Ocidental, notadamente Alemanha, França, Itália, Bélgica e outros 2 países fora da Europa, Estados Unidos e Japão. O surgimento então dessas indústrias, como eu já falei, trouxe uma transformação econômica de grande alcance, que aos poucos vai ter um alcance global, que é a mudança estrutural do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial, mas também trouxe muitas mudanças num primeiro momento na Inglaterra, nos lugares onde surgiram essas indústrias. Como as pessoas que
trabalhavam nessas indústrias passaram a morar perto dessas indústrias, surgiram nas cidades os chamados bairros operários. Eram os bairros próximos a essas indústrias. Eram bairros muito pobres onde moravam os trabalhadores dessas indústrias. O próprio ambiente urbano começou a se transformar também com a poluição. Embora hoje o nosso nível de poluição é muito maior do que naquela época. Eu tenho certeza que vocês já viram chaminés e indústrias jogando gases poluentes na atmosfera. Aliás, nós vivemos aqui na Baixada Santista, nós temos um polo industrial representado pela cidade de Cubatão, que até meados dos anos 80 e anos 90 era considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Felizmente a cidade já passou por um processo parcial de melhora nessa situação, mas ainda é um ambiente de certa maneira poluído. Nesse primeiro momento do surgimento das indústrias, a condição de vida dos operários, desses trabalhadores, era uma condição terrível, porque não existiam leis trabalhistas, esses trabalhadores não tinham direitos. Então a jornada de trabalho deles muitas vezes ultrapassava as 12, 14 horas diárias. Se um trabalhador ficasse doente, ele não recebia por isso, não havia atestado médico nessa época, não haviam férias. Muitos trabalhadores perdiam dedos, às vezes pedaços do braço, nessas máquinas rudimentares, não haviam protocolos de segurança. Era permitido, além do trabalho dos adultos, homens e mulheres, era permitido também o trabalho infantil. Muitas vezes as crianças, por serem pequenas, elas eram empregadas na limpeza e manutenção das máquinas, então muitas crianças também perdiam dedos, mãos e braços nisso, e não havia nenhum tipo de indenização. Então, nesse primeiro momento, a condição desses trabalhadores na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, e ao longo do século XIX, nos outros países também onde surgem as indústrias, essas condições eram precárias e terríveis. É somente no final do século XIX, começo do século XX, que na Europa e nos Estados Unidos começam a surgir algumas legislações de amparo ao trabalhador. Mas ao longo do século XVIII, primeira Revolução Industrial, e século XIX, segunda Revolução Industrial, a condição de vida dos trabalhadores era terrível. E é nesse ambiente urbano, então, que vão se consolidar as duas classes sociais fundamentais da sociedade industrial. De um lado nós temos a burguesia industrial, os donos do meio de produção, ou seja, os donos das indústrias, os grandes empresários, que exploravam o trabalho dos trabalhadores. Quem eram esses trabalhadores, esses operários? Eles podem ser chamados de proletários. O que significa a palavra proletários? Prole significa filhos. Então esses proletários, esses trabalhadores, qual a única propriedade que eles tinham? A do seu próprio corpo, a de seus filhos, que seriam futuros trabalhadores também, futuros operários. Do outro lado nós temos a burguesia industrial, que tinha posse do quê? Dessas indústrias e de certa maneira tinha posse do próprio corpo desses trabalhadores, que vendiam sua força de trabalho. Então esse mundo industrial que nós vivemos hoje, ele começa a ser desenhado com a Revolução Industrial. Obviamente que entre a burguesia industrial e os proletários vai haver uma camada média de chamados profissionais liberais, advogados, médicos, professores, que de certa maneira vão ter as suas atuações, as suas funções profissionais, elas passarão a existir em função da manutenção dessa economia industrial, que hoje, em pleno século XXI, ela domina todas as esferas da nossa sociedade. Imagine se você ficasse sem produtos industrializados na sua casa. Como seria a sua sobrevivência? Tudo que nós usamos, roupa, alimentos, os nossos meios de entretenimento, celulares, televisão, ventiladores, ar-condicionados, tudo isso depende de indústrias. Então, a industrialização, por um lado, ela trouxe consigo uma constante renovação tecnológica. A industrialização trouxe consigo a necessidade de escolas públicas para todos, porque era necessário instruir a população a trabalhar com essas máquinas. Por outro lado, a industrialização trouxe o quê? Uma progressiva destruição do meio ambiente. Ou seja, se por um lado há a possibilidade de melhora de vida, que não necessariamente se estende a toda a população, ao mesmo tempo há a destruição do ecossistema que garante a nossa própria sobrevivência. Tanto é que, atualmente, o consumo industrial, o consumo de matérias-primas, ele é tão elevado que nós estamos esgotando os recursos do nosso planeta mais rapidamente do que o próprio planeta consegue suprir esses recursos. Então, a industrialização, a revolução industrial,
ela está colocando a humanidade numa questão suicida. Surgem então questões como desenvolvimento sustentável, ou seja, o quanto que nós podemos tirar da natureza para suprir as nossas necessidades em larga escala, sem ao mesmo tempo colocar em risco a natureza, que é colocar a nós mesmos. Mas enfim, essas questões hoje extremamente contemporâneas, extremamente essenciais, nascem com a industrialização. Recapitulando então, primeira revolução industrial ocorre na Inglaterra por uma série de fatores que nós escrevemos no começo da aula, no século XVIII. É isso, gente. Até a nossa próxima aula. Abraço!